Hei de vencer. Hei de vencer. Aspira a planta pequenina e, obedecendo a lei que a protege e levanta, na terra que a sustenta e ante o sol que ilumina, faz-se árvore em flor, abençoada e santa. Hei de vencer, exclama o homem forte na vida. E se um homem, servindo, estende o amor e a paz, encontra a luz celeste a guiar-lhe a subida, e escuta a voz de Deus, que lhe diz: vencerás. Do livro Sinais de Rumo, de Múcio Teixeira, Chico Xavier. Na solidão do deserto escaldante, um peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes desvão, fazendo o véu, em vão procura a luz do céu. A visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro, amigo. Afago de amor e perdão, de Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, e meus olhos brilham nos olhos. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilhar. Minha soluça com imenso amor, orando, louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó Senhor. grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa,
não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor
servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões. que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5,14. Grande número de adventícios, ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho.
Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Emmanuel. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual, perdoa-nos, Senhor. Os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Rogando ao nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre amado, aos amigos espirituais que nos assistem, hoje vamos tratar da questão 174 de O Livro dos Espíritos. É a parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. A pergunta 174, feita por Kardec aos espíritos da codificação, é a seguinte: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E os espíritos respondem: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Bom, então, com esta resposta dos espíritos, nós podemos entender o seguinte: o ser individual para nós, seres individuais, criados por Deus, simples e ignorantes, para nós a Terra, hoje, no atual estado evolutivo que nos encontramos, a Terra nos confere a condição de vida exatamente necessária para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui na Terra porque ela é o local adequado para nós, no momento, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Isto, como
foi bem esclarecido. Os débitos que nós temos que resgatar nesse estágio em que nos encontramos, os familiares aos quais nos ligamos e que estão também vivendo aqui, e os compromissos que assumimos, né, quando reencarnamos, está tudo ligado a este planeta. Então, por isso, é o lugar onde devemos realizar a nossa jornada evolutiva neste estágio em que nos encontramos. Então, enfim, se nós estamos aqui, é porque é este o planeta que oferece a nós as condições para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Enquanto você estiver nesta sintonia planetária, vai continuar sua vida e sua experiência aqui na Terra. Então, a gente está sintonizado aqui com os nossos entes queridos, com os quais nós já criamos vínculos aqui, com as nossas pendências, né? Ainda está tudo ligado aqui na Terra. Então, é aqui o lugar onde nós precisamos estar. Nós só vamos mudar para outro mundo quando a necessidade de aprendizado e crescimento assim o indicar, assim for necessário para nós. Quando a gente já tiver esgotado tudo do nosso aprendizado aqui nesse orbe, já tivermos resolvido nossas pendências aqui, nós não estarmos mais ligados, né, a esse orbe, nós iremos passar para outros mundos para continuar a nossa jornada evolutiva. Então, assim é que nós iremos para outros mundos. Mas tem uma coisa: aprender é opção de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que vai nos mover em relação a aprender, a continuar, a melhorar, conforme nossa vontade. Então, aquele que não quer aprender, que escolhe se omitir, levar a vida sem compromissos, né? Aquele que escolhe o erro, escolhe permanecer nos seus equívocos, sem buscar mudanças, sem se interessar por fazer mudanças em si mesmo, a lei divina respeita a sua vontade, a sua escolha, permite. Então, cada um de nós faz a sua escolha, continuar evoluindo, aprendendo, buscando fazer escolhas melhores ou não. É o nosso livre-arbítrio que vai indicar a nossa caminhada. Então, esse livre-arbítrio que nós temos, que Deus nos concedeu, é uma lei divina. Deus não vai revogar a sua própria lei, né? Ele não vai ir contra essa sua própria lei. Ele criou o livre-arbítrio respeitando a vontade de cada um de nós. E assim sempre será. Só que o aprendizado daquele que escolheu parar, se omitir, continuar nos equívocos, nos seus erros, um dia será retomado por vontade própria, do próprio ser, nesta encarnação ou noutra, neste ou noutro mundo, como disse Jesus, nas diversas moradas do Pai. Um dia ele vai retomar esse crescimento novamente, essa jornada evolutiva, por vontade própria. Porque também a evolução é uma lei divina e nós todos iremos cumpri-la. Porque Jesus também ensinou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Todos nós, um dia, estaremos já
felizes, evoluídos e continuando a nossa jornada em mundos superiores, em lugares superiores, colaborando na grande obra do Pai. Nós seremos seus colaboradores, mas para isso precisamos, primeiramente, de evoluirmos, nos tornarmos completamente evoluídos, bem mais evoluídos, e continuando sempre nosso aprendizado e o nosso crescimento, né? Uns tomam o caminho da evolução mais rápido, outros retardam por causa do livre-arbítrio, buscando as omissões, os equívocos e não buscando, né, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da evolução, do aprendizado. Muitos fazem essas escolhas, cada um faz a sua, né? É lei divina isso. Mas o Pai, amoroso, bom, permite a todos, a todas as suas criaturas, quando assim o quiserem, a retomada desse caminho evolutivo que está destinado a todos os seres que ele criou. Então, a ninguém está impedido esse caminho. Nós é que fazemos as escolhas conforme nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Então, todos nós iremos caminhar essa jornada, né? É lei. Miramês, né, muito lúcido nos seus esclarecimentos, nos seus comentários, sobre esta questão, ele faz as seguintes colocações. O espírito se encontra na Terra por leis rígidas, que violentam suas necessidades, obrigando-o a viver onde sua capacidade não corresponde a esta vivência. Se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, deve passar a outro que lhe sugere melhor aprendizado. Herdam a Terra somente almas compatíveis com o progresso da Terra. Os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundos de sua afinidade. Os mais evoluídos poderão voltar aqui em missão, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor o anseio de vida. É muito interessante, muito importante isso. Vem em auxílio aos que aqui se encontram. O globo terrestre está próximo de passar por certas transformações. Já estamos passando, né? E deverão ficar ocupando a Terra somente espíritos desejosos de melhorar. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça. É o próprio amor que dá a cada um o que realmente merece. A doutrina dos espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Devemos trocar de ambiente, trocar de posição, trocar de ideias, porque quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso, como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor por necessidade de amar, do modo como ensinou o Mestre. Grande parte da humanidade deverá passar por mundos inferiores por dormirem diante da voz do Evangelho. São mortos
que deverão viver juntamente com os mortos. Que Deus alivie um pouco seus fardos e que os abençoe nas suas novas casas de progresso, onde o choro e o ranger de dentes são ainda a música de fundo. A Terra continuará girando em torno do astro-rei, mesmo passando por perigos iminentes de destruição, mediante a ignorância dos homens. Tornar-se-á um paraíso, porque o trigo deverá crescer sozinho, sem a influência do joio que o perturbou por muitos e muitos anos. Por Deus, a segurança de tudo está Ele no leme de todos os destinos dos povos, e Jesus é uma realidade que comanda todos os corações sob sua égide. O nosso grito do mundo dos espíritos é para que os que já se encontrem acordados para a verdade trabalhem conosco, criando meios e desenvolvendo métodos de educação dos homens e dos espíritos, a eles ligados, para que a paz se estabeleça na terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Nos fins destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados de maneira como nunca estiveram o bem e o mal, a ponto de se confundirem. Foram oportunidades oferecidas a milhares de espíritos altamente poluídos pela incompreensão, diversificado pelos poderes, influenciado por mandos temporais. Esses espíritos estão disseminados na terra por todos os lugares, mesmo no comando de certas religiões. Eles não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de melhorar. No entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a terra pela misericórdia do Pai. Então, meus queridos irmãos, usando palavras de Miramês, quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso, como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor por necessidade de amar, do modo que ensinou o Mestre. E que Ele, o Mestre Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe e ilumine os nossos corações. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus siga conosco nessa noite de hoje. É um prazer e uma alegria estarmos aqui nessa noite de hoje. Nós agradecemos o convite da casa para retornar à casa de Aniceto depois de tanto tempo. Embora sendo virtualmente, nós nos sentimos como se estivéssemos aí. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala que o reino dele não é desse mundo. Então nós temos acompanhado aí os nossos companheiros toda semana, né? Todas as semanas discorrendo sobre esse tema. E hoje a nossa proposta, o que nos foi proposto, é o item 8
que é o que fecha esse capítulo, que se denomina uma realeza terrena. É uma instrução dos espíritos, de um espírito que se apresenta como uma rainha de França. É muito interessante essa instrução, a mim me tocou muito, porque é um espírito que se assemelha muito a nós outros, a nós. Porque ela nos conta das suas debilidades, do orgulho que ela tinha e como ela chegou no mundo espiritual com toda essa bagagem de orgulho, de apego aos bens materiais, como passa com a maioria de nós. Então a gente se sente assim, muito cercano, muito pertinho dessa mensagem. Mas eu gostaria de começar dando um pequeno repassinho por esse capítulo, porque esse item, ele encerra o capítulo. Então gostaríamos de relembrar esse diálogo que Jesus tem com Pilatos, logo quando começa esse capítulo, e que ficou gravado, na história como um dos diálogos mais belos que Jesus teve. A ensinança moral que ele nos deixou. Os espíritos, Kardec nos conta aqui, que Jesus, já no final da sua missão aqui na Terra, ele foi julgado, condenado, preso. E num desses momentos, ele tem uma conversa com Pilatos, que era naquele momento o representante do governador da Judeia. E Pilatos pergunta a ele: tu eres rei? E Jesus lhe responde: se tu o dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então, nesse momento, nós analisamos duas vertentes de pensamento. O pensamento de Pilatos, que era totalmente materialista, e o pensamento de Jesus, que era todo o contrário. Nesse momento, meus irmãos, nós entendemos que Jesus, nesse diálogo, ele revela, Kardec nos diz que Jesus revela a sua natureza, que o reino dele era de natureza espiritual e não de natureza material. Porque naquele tempo, nós sabemos, através dos historiadores, que naquele tempo, os judeus, eles esperavam um Salvador. Alguém que viria lutar, conquistar continentes, países, guerrear. Como havia passado com o rei Davi, que foi o mais importante dos reis dos judeus. E eles pensavam que viria alguém também assim. Mas Jesus vem e nos apresenta uma proposta diferente. Jesus não vem para guerrear, nem para conquistar países, continentes. Jesus vem
para nos ensinar a amar. Jesus vem para nos mostrar esse caminho de luz. Como havia sido no passado, quando o profeta Isaías profetizou que viria um Messias para iluminar e trazer a verdade às nossas vidas. Então Jesus, ele já havia sido cantado pelo profeta Isaías muito antes. E ele vem e nos apresenta esse reino de amor que fala todo esse capítulo. E às vezes nós podemos estar nos perguntando: que reino é esse? Onde é que está esse reino? Tem uma passagem também muito interessante no livro Boa Nova, de um diálogo de Jesus com Hanã, onde Hanã lhe pergunta a Jesus onde é que estava esse reino de Deus. Em qual lugar, qual vila, qual continente? E Jesus, olhando nos olhos dele, lhe responde que o reino de Deus está no coração de cada um de nós. Ou seja, o reino de Deus é uma construção interior. Essa vida futura que nos aguarda. Entendendo, abrindo aqui um parênteses, que quando Jesus nos diz que o reino dele não é desse mundo, nós temos que entender que não é porque Jesus está menosprezando o nosso planeta, a Terra, esse mundo que nós vivemos. Não, de maneira alguma. Nós sabemos que a Terra é a nossa escola, onde nós aprendemos, onde nós colocamos em prática as lições recebidas. Não é assim? Então Jesus, em nenhum momento, ele quis dizer isso. Mas ele quis nos dizer, nos alertar, que a vida verdadeira está no mundo espiritual. É essa vida futura que nos aguarda. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Porque foi de lá que nós viemos. E é para lá que nós retornaremos quando desencarnarmos. Porque, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar, verdade? Todos nós vamos desencarnar. Não sabemos no dia, nem a hora, mas sabemos que vamos retornar à pátria espiritual. Então essa lição da noite, uma rainha de França, é um chamamento a uma reflexão sobre como será que cada um de nós estamos preparando a nossa bagagem. Como será que nós estamos fazendo as nossas malas para retornar? Porque esse dia vai chegar. Será que nós vamos nos apresentar aí
com uma bagagem cheia de amor, de caridade, de coisas boas que nós fizemos pelo nosso próximo? Ou será que nós vamos chegar aí como chegou esse espírito que nos conta sua experiência, que ela era muito orgulhosa, como a maioria de nós somos. E o Evangelho de Jesus já nos alerta que o orgulho e o egoísmo são dois entraves para o nosso progresso espiritual. E ela era muito orgulhosa. Ela se sentia superior porque era uma rainha. Nós sabemos que os reis, as rainhas, né? Eles têm muitos empregados, súditos. Naquela época, então, escravos. No Brasil, não existe monarquia. Mas, todavia, alguns países da Europa, Inglaterra, Suíça, Espanha, todos têm monarquia, tem rei, tem rainha, tem princesa. E nós acompanhamos e vemos que essas pessoas estão sempre rodeadas de muita gente, de poder, de luxo. E essa rainha, como não poderia deixar de ser, com ela também passava isso. Naquela época, mais ainda que nos dias de hoje. Então, ela conta aqui no item 8, ela começa, meus irmãos, dizendo assim: quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras do nosso Senhor Jesus? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Olha que interessante. Ela se perdeu pelo orgulho, por se achar melhor, superior a todas as pessoas que conviviam com ela. E muitos de nós também estamos nos perdendo nesses caminhos do orgulho, do egoísmo, de nos crermos superiores. E a gente então, nesse momento, a gente pode pensar assim: ah, mas eu não sou rei, eu não sou rainha, não sou princesa, não faço parte desse grupo. Mas o que o Evangelho sempre ensina para nós? O que os espíritos superiores nos dizem? Que nós temos que trazer esses ensinamentos que foram escritos, falados há mais de 2000 anos, trazer eles para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a gente poder entender e colocar em prática. Então, quando diz aqui uma rainha, nós todos podemos nos colocar no lugar dela. Porque, de certa forma, nós também, em algum momento de nossa vida, somos ou fomos reis ou rainhas. Por exemplo, assim, de uma maneira bem simples. Se você é um dono de uma empresa e lida com muitos funcionários, muitos subordinados, você, nesse momento, está sendo um rei. Se você é um chefe de uma repartição, você manda, você contrata, você despede, você também está sendo rei, entre aspas, nesse momento. Se você é uma dona de casa, que está comandando ali todo o funcionamento daquele lar, você também é uma rainha nesse momento. Então a gente se pergunta para nós outros mesmos, para nós mesmos: como será
que nós estamos tratando, meus irmãos, aquelas pessoas que nós achamos que estão abaixo de nós. É muito interessante essa lição que nos faz esse chamamento. Como você está tratando os seus subordinados? Como é que será que está o nosso orgulho e o nosso complexo de superioridade? Então a rainha de França, ela nos mostra a realidade dela quando ela chega no mundo espiritual. E ela nos diz que todos os títulos que ela tinha enquanto rainha aqui na terra não valiam nada aí. E ela diz algo muito bonito. Ela diz assim: que desilusão, que humilhação, quando ela, ao invés de ser recebida como uma soberana, ela não foi. Ninguém queria saber o que ela era aqui, quais os títulos de nobreza que ela tinha, porque isso, meus irmãos, não importa no mundo espiritual. E ela conta aqui, que vê que aqueles seres insignificantes para ela, seus subordinados, pessoas que estavam abaixo dela, ali no mundo espiritual, estavam muito melhores que ela, numa condição muito melhor. Então, nesse momento, ela entendeu que, na verdade, nós só levamos para a pátria espiritual os nossos tesouros, os nossos valores morais. Nós só levaremos aquilo que nós fizermos para o nosso próximo de bom, de amor, o amor que nós espalharmos ao nosso redor e com todos aqueles que convivem conosco. A abnegação, ela fala aqui, a caridade em toda a sua prática cristã, caridade material, caridade moral, que é a mais difícil, verdade? Então ela compreende nesse momento, diz ela, a inutilidade das honras e das glórias materiais. Meus irmãos, nós não levaremos nada daqui. Isso é cantado em todo o Evangelho, em todos os livros da codificação, nossos livros de apoio. Os nossos bens materiais não vão conosco. É muito interessante reflexionarmos sobre isso, porque se nós analisarmos a história, os historiadores nos contam que no passado, lá no Antigo Egito, os faraós, eles pediam para serem enterrados junto com seus tesouros. Isso é uma realidade que a gente vê muito nos filmes, né, nos documentários, e que, segundo os historiadores, aconteceu. Os faraós, os egípcios, nós sabemos que eles acreditavam na vida futura. Eles sabiam que existe vida após a morte. Ou, poeticamente falando, que existe vida após a vida. Então eles achavam, e muitos de nós achamos isso hoje em dia, hein? 2000 anos se passaram e continuamos achando que vamos levar ao mundo espiritual o nosso carro, os nossos tesouros, os nossos bens materiais, porque ainda somos muito apegados à matéria.
Semana passada, o nosso irmão que deu a palestra nos comentou que não tem nenhum problema em a gente querer ter conforto, em querer viver bem, e é verdade. Foi muito boa a colocação que ele fez, porque a doutrina não fala que nós temos que ser pobres e miseráveis, claro que não. Nós temos o direito de ter conforto, nós temos direito de ter uma boa casa, com o suor do nosso trabalho honesto. Mas o Evangelho nos ensina a utilidade da riqueza. Como fazer para que ela não nos escravize. Então, esses faraós eram enterrados com todos os seus tesouros. Por isso surgiram aqueles filmes, né, de Em Busca do Tesouro Perdido, onde as pessoas iam de trás dessas tumbas para poder buscar ouro. E com essa rainha também passou isso. Ela conta aqui que com muita desilusão, ela se viu no mundo espiritual que as coisas materiais que ela tinha, os seus tesouros, haviam ficado todos no túmulo. E que nem a realeza dela ela havia levado. Então, qual é a nossa verdadeira realeza? É a nossa realeza espiritual, nossa realeza moral. Essa instrução dos Espíritos nos traz essa ensinança. E as instruções dos Espíritos, meus irmãos, são as vozes do céu, segundo nos diz os Espíritos superiores. E eu gostaria de encerrar só lembrando uma passagem muito bonita que eu gosto muito de contar, porque para mim funciona como uma promessa que Jesus fez para nós. Quando os espíritos superiores nos dizem para que nós preparemos a nossa bagagem espiritual dessa maneira, com amor, com perdão, com caridade, com os talentos que Deus deu a cada um de nós. Então eles dizem assim: quem sabe, se assim você proceder, quando desencarnares, pode ser que você se desperte no mundo material, no mundo espiritual. E que pode ser que tenha alguém te esperando, alguém que foi antes de você, um amigo, um familiar, um espírito querido, e que naquele momento ele possa te receber, te dar um abraço carinhoso, matar aquela saudade que nós sentimos e dizer para você: olhe para trás. Vês esse jardim cheio de flores, de árvores, de frutos? Tudo isso foi você quem fez. Imagina que maravilha. E Jesus diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, essa promessa de amor, quando ele nos diz: bom e fiel servidor, porque fostes fiel até o último momento, eu te darei muitas e muitas coisas más. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Que assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.